Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá para você que nos acompanha no podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Eu sou a Luísa Menezes e esse é o nosso segundo encontro. Hoje vamos falar um pouco sobre a iniciação científica na vida acadêmica, desafios e vivências. E para essa roda de conversa, vou apresentar as nossas convidadas, que, assim como eu, são bolsistas de iniciação científica. Graziela de Camargo da Costa é graduanda em Pedagogia na Universidade Federal de Santa Maria, membro do Kairos, bolsista ProBIC do Projeto Educação Profissional e Tecnológica no Rio Grande do Sul. Trajetórias, historicidades e desafios. Seja bem-vinda, Grazi. Oi, Luísa. E a Júlia Rodrigues é graduanda no curso de Letras Português, licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria, membro do Transformação, grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas e trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica, bolsista no projeto Políticas de Educação Profissional e Trabalho Pedagógico no Brasil, Experiências e Transformações dos Estudantes. Bem-vinda, Júlia. Oi, Luísa, obrigada. E a Miriam Vargas de Alvarenga é graduanda do curso de Pedagogia da UFSM, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC e CNPq, Ciências Humanas desde 2020, no projeto Educação Profissional e Tecnológica no Rio Grande do Sul, Trajetórias, Historicidades e Desafios, integrante do Grupo Kairos e do Metamorfose, grupo de estudos e pesquisas feministas em educação e gênero. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, Luísa. Apresentações feitas, lembramos que esse programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast. Serão 15 encontros no total, dispostos entre os meses de janeiro e agosto do presente ano, com temáticas relacionadas ao âmbito da educação. E apresentando as gurias, eu lembrei de quando eu entrei no curso de Pedagogia aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou de Porto Alegre, né, gurias? Então, eu não conhecia nem a cidade de Santa Maria e menos ainda a universidade. O tripé, ensino, pesquisa e extensão, para mim era desconhecido também. E ao longo da graduação eu fui buscando entender do que se tratava e quais eram os caminhos que eu tinha para seguir dali para frente. Então, quando eu estava no final do primeiro semestre, eu fui convidada para participar da iniciação científica do Grupo Kairos. E quando eu entrei no grupo e participando das reuniões com frequência, parecia que eu tinha caído de uma espaçonave. Que eu tinha caído dentro de um planeta onde todas as pessoas falavam a mesma língua e eu não sabia e não entendia nada do que eles estavam falando. Então, é sobre esses desafios e experiências que a gente vai ter essa conversa, né? E os nossos ouvintes vão saber um pouco mais da história e da trajetória de cada uma de vocês e um pouco da minha também. A primeira questão que eu coloco é para a Miriam, diretamente, pois o objeto de estudo dela é a iniciação científica. Miriam, conte um pouco para os nossos ouvintes o que é a iniciação científica, quando que ela surgiu e como ela surgiu. Né? Olá, Luísa. Primeiramente, é um prazer estar aqui, neste que é o segundo episódio do podcast 15 por 15, e muito grata por ser uma das convidadas para falar de uma temática tão relevante e potente. A iniciação científica é hoje um espaço que eu conheço e reconheço como um agente protagonista no meu processo formativo. Ele me constitui enquanto pesquisadora. Aliás, eu me constituo como pesquisadora por estar neste espaço. E é objeto de estudo do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, que em breve estarei defendendo. Bom, para iniciar, então, nosso bate-papo, eu posso dizer que a IC pode ser caracterizada como um instrumento de apoio teórico-metodológico à realização de um projeto de investigação, de uma pesquisa. A IC é uma atividade desenvolvida institucionalmente desde 1951. Confunde-se seu surgimento ali com o mesmo período da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Embora, vale ressaltar, para os nossos ouvintes, existam registros de atividades de pesquisa nos anos 40 e 50, mesmo que de forma assim, incipiente, vamos dizer que embrionária. A IC, que eu experiencio, acredito e defendo como política educacional, ela sob a perspectiva de um processo de interlocução acadêmica com o objetivo de produzir e de socializar conhecimentos científicos. Que interessante, Miriam. É muito importante a gente saber sobre essas informações, porque muitas vezes a iniciação científica ela é escanteada, ela é tratada como um serviço de estagiário ou até mesmo pessoas que estão ali para cumprir meras tarefas, né, no dia a dia.
E a iniciação científica é enorme, dependendo do grupo e da forma que ela é tratada, da forma que as estudantes e os estudantes, né, são tratados dentro dessa forma de ser dentro da universidade, ela pode resultar em futuros e futuras mestres, doutores e doutoras, enfim. Falando dentro desse contexto, eu sei que há alguns desafios a serem ultrapassados para ocupar esse espaço da iniciação científica no Kairos e no Transformação. Deixo assim a pergunta para a Grazi e para a Júlia responderem. Como foi ingressar na iniciação científica na vida de vocês? Eu pergunto primeiramente para a Grazi e depois passamos para a Júlia. Tá bom. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com as gurias e a gente já convive há muito tempo, né? E eu entrei na pedagogia em 2020 e não queria dar aula para crianças. Era isso que eu entrei na pedagogia, mas não querendo dar aula para crianças, né? E a Luísa e a Miriam eram minhas veteranas na época. E elas me falavam da iniciação científica, do Kairos, e eu sempre falava para elas que eu não queria dar aula para crianças, então elas começaram já a me apresentar essa possibilidade de iniciação científica, né? Então, como eu entrei no curso de pedagogia, eu precisava vivenciar e preciso vivenciar a prática com as crianças, né? Veio a pandemia, iniciei o PIBID. Então, eu fiquei 2020/2 e 2021/1 todo no PIBID, online. Então, fiz várias atividades com as crianças e convivi com as crianças no PIBID online. Foi uma experiência bem bacana, mas foi ali que eu percebi que isso não era para mim, sabe? E em 2021/2, então, fui convidada e entrei no processo seletivo do Kairos e troquei de bolsa. Foi em um mês, assim, minha vida mudou completamente. Do nada, eu estava dando aula, no outro dia eu já estava participando das terças-feiras do Kairos, né? E assim como a Lu, eu entrei muito de paraquedas, eu me sentia perdida. Mas ao mesmo tempo, estava saindo da minha zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, é isso aqui que eu quero e me senti muito acolhida também, sabe? Então, nos primeiros dias e nos meses ali foi muito difícil, sabe? A gente estava acostumada com algo e do nada muda, né? Então, as gurias estavam sempre comigo, mandavam mensagem direto. O pessoal ali que a gente convive, que orienta a nossa iniciação científica, né? São muito abertos, são muito presentes, né? Então, a gente estava sempre ali com nós, estava ali sempre mandando mensagem. A gente fazia meets separado para conversar separado, depois apresentar as nossas temáticas, enfim. Então, fui indo e fui me acostumando com essa nova vida, né, da iniciação científica. E gostando e vendo que, é isso daqui que eu quero e quero seguir, né? E tô gostando disso. Então, eu sou natural de Salto do Jacuí, né? Eu acho que é o mais perto daqui sou eu, entre a Júlia e a Menezes, né? Acho que é uns 200 quilômetros daqui de Santa Maria. E eu vim realmente para cá em 2021, porque em 2020, pandemia, eu fiquei totalmente em Salto. Mas mesmo assim, não é tão acessível para mim ir para casa tão seguido e tudo mais. E só o Jacuí é muito pequeno, eu tenho que pegar 2 ônibus, tem que alguém me buscar, toda essa questão, né, de distância. Então, sair da casa dos meus pais também foi muito desafiador para mim, porque além de estar começando na iniciação científica, eu estava realmente me sentindo morando sozinha e agora a casa é comigo, eu tenho que fazer comida, tenho que limpar a casa, tenho que tirar lixo, essas pequenas coisas que, querendo ou não, a nossa mãe faz, o nosso pai faz, e a gente vê que agora é com nós, né? Então, foi um período ali de transformação para mim, e onde eu me encontrei, sabe? Onde eu fiquei tipo, nossa, é isso que eu realmente quero e desejo, sabe? Então, eu me descobri e ali, sabe? Eu vi uma porta se abrindo e descobrindo tudo que tem por trás daquela porta, né? Então foi bem interessante essa entrada para mim, bem desafiadora também. Em questão de dinheiro, eu estava ganhando, né, do PIBID também, então eu continuei com a mesma bolsa. E eu sou meio paranoia com dinheiro, né? Minha família, minha mãe me ensinou isso, então eu sempre conseguia controlar. Aí eu separava, assim, o dinheiro que minha mãe mandava, o dinheiro que eu recebia da bolsa, colocava tudo direitinho, né? Mas naquele sufoco e entendendo que agora eu estava numa cidade grande
que tem muitas possibilidades, mas que eu também não poderia estar gastando um pouquinho a mais, porque sempre precisa estar guardando, né? E, enfim, mas continuo nessa batalha de estar sempre se organizando em relação a questões financeiras, né? Mas é bem desafiador. Enfim, contei um pouquinho, né, do que aconteceu ali nesse período. Esse percurso. Grazi, muito legal te ouvir das tuas experiências, da tua trajetória. E uma parte da tua fala que me chamou a atenção foi tu dizer, agora eu tô numa cidade grande. Para mim, que sou de Porto Alegre, eu vim para uma cidade pequena, então o quanto que as referências são completamente diferentes. E agora eu passo então para a Júlia nos contar um pouquinho da trajetória dela e desse percurso dentro da universidade e da iniciação científica. Certo. Oi, Luísa, Brias, muito obrigada pelo convite. Então, eu ingressei na faculdade em 2019, no curso de bacharelado, fazia letras bacharelado. E em 2020 eu pude migrar para a licenciatura. Então, eu tinha essa certeza de que eu queria ser professora, que agora com os estágios eu também participei do PIBID ali na pandemia. E foi uma experiência bem diferente, né? Porque a gente tinha essa experiência de estar em sala de aula, de ser professora, mas com muitos desafios. Então, às vezes, a gente abria um Meet com 2, 3 alunos e tinha que se virar em um grupo de 4, 5 professores. Mas, com certeza, ajudou muito na minha formação acadêmica e deu, assim, mais certeza ainda de que eu queria seguir essa profissão. Quanto à IC, né, eu ingressei em 2022 agora, no Grupo Transformação, e foi muito diferente também, foi como cair de paraquedas, assim, porque até então eu estava acostumado com um projeto de extensão, não conhecia muito sobre a pesquisa, sobre a iniciação científica, então eu tive que correr um pouco atrás de autores, de leituras, que minha professora orientadora Marilei super me ajudou, as meninas da pós-graduação também foram extremamente importantes para esse processo, mas que até chegar nesse ritmo de leitura, mas que eu leio bastante, né, no meu curso, ainda assim as discussões eram bem mais complexas, então as temáticas eram outras e eu tive que correr atrás dessas informações. Mas mesmo com essas dificuldades, passar por esse processo foi extremamente importante na minha trajetória acadêmica, porque possibilitou um crescimento muito grande, assim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida acadêmica, e possibilitou também novas perspectivas acerca da educação que vão além daquilo que eu estou aprendendo na graduação. Para mim foi bem difícil no início, né? Vim para Santa Maria, eu sou natural de Santa Cruz do Sul. É pertinho também aqui de Santa Maria, mas mesmo assim eu não consigo ir com tanta frequência para casa, né? Mas ficar longe da família, dos amigos, dificultou um pouco esse processo de adaptação. Mas com esse pensamento da importância de estar nesse ambiente, de estar numa faculdade pública, de ocupar esse espaço, eu consegui superar assim, esses desafios e as coisas foram ficando mais fáceis, assim. Eu moro na casa de estudante aqui da FSM, então é um processo, né, do início ao fim do curso, porque mudam as moradoras da casa, então tu precisa te acostumar e adaptar com pessoas diferentes, mas a gente felizmente virou amigas, as meninas que eu moro hoje, então dividir a casa com 5 outras gurias ficou um processo mais fácil assim ao longo do tempo, mesmo que tenham aqueles atritos do dia a dia, né? Mas foi facilitando com o tempo. E sobre a parte financeira, é um pouco desastroso, assim, eu não tenho tanto controle das minhas finanças, eu sofro um pouco com isso, a minha fonte de renda é a minha bolsa, infelizmente minha família não consegue me ajudar tanto, o que fez com que eu procurasse freelances à noite, e que acabou tornando a rotina um pouco mais puxada, assim, mais cansativa, porque tem algumas outras demandas, né? Mas que eu sei que é uma fase que no futuro vai valer a pena. E acho que isso, assim, bem brevemente, um pouquinho da minha trajetória até aqui. Gurias, é lindo escutar a trajetória de vocês. Mesmo que singulares, diferentes, né? A gente pode perceber que é um impacto positivo que a iniciação científica causa na nossa vida, né? E atribua a minha também. A minha trajetória ela não foi muito diferente, né, da de vocês. Eu também tive que me distanciar da minha família, ficar longe das pessoas que eu amo, para fazer aquilo que a gente acredita que futuramente pode
dar um retorno, né, para as pessoas que a gente, além de dar o retorno para a gente, dá o retorno para as pessoas que a gente ama também. Então, eu me sinto privilegiada, diferente da Júlia, por ter a dedicação exclusiva para a iniciação científica, graças a minha família que pode, né, me ajudar com as questões financeiras, né, e eu poder ter uma organização um pouco mais tranquila. Mas isso são realidades diferentes e existem outras inúmeras realidades dentro das iniciações científicas da universidade. Né? Pegando um pouquinho da tua fala, Luída, Ju, acho que isso que é o legal, né? Cada uma aqui de nós 4 tem uma vivência diferente, uma experiência diferente na iniciação científica. E, enfim, é tão bonito de ver essas experiências diferentes, que é isso que constrói a Universidade Federal, né, de Santa Maria, essas vivências diferentes e experiências que a gente está vivendo, né? É verdade, Grazi. E é interessante porque esses trabalhos que a gente faz, esses projetos que a gente desenvolve, futuramente eles podem mobilizar outras pessoas a ingressarem na iniciação científica, conhecer ela, né? E um resultado é poder colocar esse projeto dos podcasts em prática. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Como vimos no primeiro podcast com a líder do Kairos, Liliana Soares Ferreira, a comunidade acadêmica Kairos possui relação com outros grupos e redes que fortalecem as pesquisas e produções. Isso também amplia portas para a iniciação científica. Gurias, o que vocês podem comentar com os nossos ouvintes sobre essa ampliação do grupo para fora dos muros da universidade? O Kairos, ele possibilita uma porta, né? Como eu falei antes, abre-se um universo e quando a gente entra, a gente percebe muita coisa legal, né? E muitas pessoas incríveis e ambientes diferentes, né? Então, o Kairos, hoje, atualmente, por conta do Kairos, estou inserida na Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia, que é a REPED, que aí estamos organizando o primeiro evento, o primeiro seminário nacional, né? Então está sendo assim, uma experiência muito legal com contatos de pessoas de todo o Brasil, então da UniOeste, da UNB, enfim, várias universidades aí do Brasil, né? Federais do Brasil. Também tem a rede da EPT, né? Da Educação Profissional e Tecnológica, que a gente participou de algumas reuniões, apresentamos para o pessoal já. E são pessoas que a Miriam até tem uma experiência que assistia e depois estávamos conversando no Meet aquelas referências para nós, né? Assim como a Grazi mencionou, acho que é bem importante a gente ressaltar que nomes que nós temos como referência, né, tanto de leitura quanto também utilizando nas nossas escritas, a gente acaba encontrando nesses encontros e apresentações de eventos, e a gente acaba sempre rompendo com alguns muros, de achar que é tudo muito distante, né? Que esses autores estão a um nível inacessíveis. E a gente cria uma relação muito bacana de produção do conhecimento, né? Onde é horizontal, onde não existe realmente essa hierarquia, e aprende muito, é um aprendizado cotidiano. Então, a iniciação científica tem essas possibilidades, ela amplia para além dos muros da universidade. E eu acho que é importante a gente reiterar também que não só começar a fazer parte desses espaços, mas também criar espaços, né? A iniciação científica, o que nós experienciamos, ela nos dá essa possibilidade da autonomia, né? Por exemplo, cito para vocês as rodas de conversa, onde foi uma elaboração da iniciação científica do Kairos, onde foi planejada, organizada, executada, né, pela iniciação científica, com convidados internos e externos da Universidade Federal de Santa Maria. E logo no início era um projeto pequeno, que a gente pensou como algo realmente muito inicial, mas se transformou em algo muito gigante, assim, que tomou uma amplitude muito além da nossa comunidade acadêmica e deu visibilidade não só para a iniciação científica, mas como para a produção do grupo especificamente. Então, eu acho que isso é importante da gente reiterar para os nossos ouvintes.
aqueles que desejam se inserir na iniciação científica encontram nesse espaço um lugar potente para ir muito além das suas aprendizagens da academia, mas tanto pessoal também quanto para a sociedade. Boa, Mi. E outro ponto que gostaria de ressaltar também é o quanto esses meios nos desenvolvem, né? Então, nossa, a gente estava ali apresentando, a gente teve um evento ali apresentando o que a gente estuda para pessoas que a gente lê, sabe? Então, isso é muito, muito bacana. Então, essa questão de conversar em público, de estar falando em público, acho que a gente desenvolve muito dentro da iniciação científica. Escrita também, né? Então, hoje eu me vejo que eu, em um ano, consegui avançar muito na minha escrita, né? Tanto acadêmica quanto até informal mesmo. Também é o convívio, né? A Miriam citou a questão horizontal. No Kairos a gente vivencia muito isso, que doutores, doutorandos, mestres, pós-doc, enfim, a gente na iniciação científica somos todos iguais e todo mundo pode estar dando opinião e tá ali conversando entre si, né? Então, essa experiência com o pessoal do doutorado, do pós-doc, do mestrado, é muito legal, porque nos faz crescer e a gente convive nessa linha com o pessoal. A gente tem uma troca de conteúdo, de sintonia também muito legal, né? E hoje o Carol está com um pós-doc em Portugal, né? Então, ter essa possibilidade também é muito legal. A gente sabe que se a gente quiser, só tem ele ali que pode estar nos auxiliando e tudo mais, né? Então, isso é muito legal. E eu acredito que o Transformação, como um grupo associado ao Kairos, né, tenha essas possibilidades, talvez de forma diferente, mas com certeza oportuniza muita produção do conhecimento, e por isso eu chamo a Júlia, então, para nos contar um pouquinho sobre essa parte, vamos dizer assim, do Transformação e da trajetória dela também. Júlia. Bom, então, não tem como deixar de citar novamente o quanto a pesquisa ela oportunizou e oportuniza ainda, né, novos conhecimentos, novas oportunidades para mim. E como a Luísa mencionou, eu não sou membro do Kairos, eu sou membro da Transformação, mas fazer parte dessas reuniões semanais do Kairos já é uma forma de sair do grupo e experienciar novos conhecimentos, fazer relações com novas pessoas, né? Conhecer novos leitores, novos trabalhos, que já é uma rede a mais além do grupo que a gente participa, né? Então, eu tenho certeza que tudo isso contribui muito para a minha formação acadêmica. Todas essas experiências, elas têm um impacto muito grande no meu aprendizado. Que os desafios de leitura, né, eles foram superados, assim, rapidamente para mim, que eu consegui ir me adequando conforme o tempo, conforme as reuniões, conversas que eu tinha. Essa relação horizontal, ela é de muita importância, porque a gente sabe que a gente não tem o repertório formado, ninguém tem, eu acredito, mas estar em contato, assim, com o pessoal do mestrado, do doutorado, do pós-doc, os próprios professores do UFSM, eu acho que tem uma relevância muito grande, assim, para nós da iniciação científica. O que me pega, assim, que é a minha maior dificuldade é a questão da escrita, que também é um processo que está sendo desenvolvido no grupo, e eu acho que é aí que entra essa importância tão grande, porque a gente tem dificuldades e os grupos de pesquisa, estar na iniciação científica, eles mostram essas nossas dificuldades, né, a partir do momento que a gente precisa desenvolver escrita, precisa desenvolver leitura, e aí quando a gente para e vê esses desafios, é aí que a gente consegue aprender com eles e desenvolver eles e tornar em habilidades, né? Então, eu acho que isso é um baita privilégio, assim. Boa, e eu senti isso agora no meu processo de começar a escrever o TCC, que eu já estou mais ambientalizada, já conheço alguns processos e já me sinto mais confortável para escrever o TCC, sabe? Sim, eu também estou nesse processo de escrita de TCC, né, e escrever ensaio e artigos para o meu curso, enfim.
E até as referências que a gente tem, né, que acumula, assim, quando a gente quer falar de educação, nomes que nossos colegas que não estão em projetos de pesquisa, né, que não estão na iniciação científica, às vezes não têm esse conhecimento. Então, eu acho que é muito importante estar participando do Transformação e agora do Kairos também, né, possibilitou muitos avanços nesses processos e em outros novos que vão surgir. Até a postura na apresentação de trabalhos, né, o desenvolvimento na argumentação sobre essas temáticas que a gente estuda, a socialização de ideias com outros membros que sempre são muito bem aceitas, também é algo muito importante. A gente não precisa se calar ou se envergonhar por ser e ser. A gente tem esse espaço livre assim para falar. Em suma, o recado que nós gostaríamos de deixar para os nossos ouvintes, né, é que a IC ela é uma porta para desbravar o mundo cheio de possibilidades e ele está acessível academicamente, né? E a gente gostaria muito assim que as pessoas pensassem, claro que a universidade ela tem esse investimento esperando, né, que na pós-graduação essa iniciação científica dê continuidade no mestrado, no doutorado, mas muito além disso, as possibilidades que a iniciação científica oportuniza, ela impacta diretamente também no crescimento do processo formativo mesmo do curso, né, acadêmico, além do pessoal. Então, como as meninas mencionaram, né, a própria escrita, as leituras que vão para além, né, das demandas do curso especificamente, a formulação, muitas vezes, de diapositivos para apresentação, de tu ter aquele aporte teórico metodológico para a elaboração de resenhas do próprio TCC, de conhecimentos científicos mesmo da pesquisa. Então, se você é curioso ou curiosa, eu acho que esse é o essencial para conseguir se enxergar dentro da iniciação científica, é o primeiro passo, vamos dizer assim. Muito interessante a fala de vocês, meninas. Acredito que cada momento dentro da iniciação científica é uma produção de conhecimento diferente e que amplia as possibilidades enquanto pessoa e estudante. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. E sobre as formas de ingressar na iniciação científica, existem diferentes, né, formas para que as pessoas iniciem o seu processo, então, dentro desse espaço. E aqui, nessa roda, a gente tem 4 formas extremamente diferentes, sendo a minha experiência um convite da professora Liliana Soares Ferreira lá em 2019. Ela era minha professora de uma disciplina no primeiro semestre da graduação e quando chegou ao final da disciplina, no final do semestre mesmo, ela me convidou, né, me comentou sobre o Kairos, a gente já sabia que ela era líder de um grupo de pesquisa e ela veio então ao meu encontro para me convidar para fazer parte do Kairos, conhecer a comunidade acadêmica e, se eu tivesse interesse, participar, então, da Bolsa de Iniciação Científica. E aí, com a abertura do edital, com a seleção para a Bolsa, eu tive essa, então, possibilidade de ingressar, né? E aí eu fiz a entrevista, fui aprovada e pude iniciar minha trajetória dentro da iniciação científica, dentro da comunidade Kairos e hoje associado com a Transformação. E a pergunta que eu, então, quero fazer para as meninas é: como foi o ingresso de vocês na iniciação científica? Começando pela Júlia. Então, gurias, eu participei do PIBID, né? O PIBID, ele é uma bolsa de 18 meses, então foi bastante tempo participando desse projeto. E em março de 2022, essa bolsa terminou, né? A gente concluiu o programa e então eu estava atrás de outra bolsa porque eu precisava da renda mensal ali de qualquer bolsa que fosse, né? Mas eu entrei no Transformação por conta de um colega, né, um vizinho, que ele já fazia parte do grupo, já era bolsista da professora Marigley, e ele informou que tinham aberto algumas bolsas, e aí é importante também a gente estar sempre atento aos diferentes meios de comunicação que vão divulgar essas bolsas, né, sejam as redes sociais. Eu encontrei essa bolsa, por acaso, no site do próprio CETISM, né? Ele me informou que tinham aberto alguns editais, que era para eu dar uma olhada.
E assim como eu fui fazendo em algumas bolsas da minha área, lá das letras, eu entrei e fui pesquisando. E aí, claro, né? Foi muito importante também conhecer quem era a líder daquele grupo, quem era a professora orientadora, entender os objetivos, a justificativa do projeto, porque por ser um colégio tecnológico, assim, industrial ali, eu não poderia entrar em qualquer bolsa que não tivesse nenhuma área afim, assim, na minha formação. Acho que não era o momento para mim, né? Não era assim que eu estava pensando. Então, quando eu encontrei o projeto de educação profissional, foi bem interessante, porque era uma área diferente, era uma área que eu tinha um preconceito antes. Então, eu escrevi ali a carta de intenção para participar da bolsa, né? Fiz a ficha de inscrição. E quando eu fui chamada para a entrevista, foi uma conversa que eu tive com a Prof. Marigley e com a doutoranda que estava junto, né? A Shirley estava realizando a entrevista junto, que era o que eu pensava da educação profissional há um tempo atrás, né? Que eu achava que era um ensino super técnico, com aquela coisa visando o lucro, a mão de obra, e eu não tinha nem um pouco essa visão, assim, do empoderamento que o ensino técnico pode ter para a pessoa que não tem a oportunidade de fazer um curso técnico, fazer junto com o ensino médio, sair com um trabalho, sair com uma formação que vai ajudar ela como sujeito, vai ajudar ela dentro da sociedade que a gente vive hoje, que a gente sabe que o trabalho ele acaba sendo indispensável, a gente precisa sobreviver, né? Então foi muito interessante que o meu pensamento mudou e eu poder falar isso com a orientadora sobre EPT ali do CETISM foi bem legal. E tanto que eu achei que nem ia ser chamada, né? Porque eu já cheguei falando o que eu achava, assim, e bem pelo contrário, porque aí a gente teve uma conversa bem sincera, bem honesta sobre isso. E eu demonstrei também a minha vontade de participar de um grupo de pesquisa, né? Como eu já mencionei, só a extensão já tinha sido um processo, uma aprendizagem, estava na hora de mudar, tô chegando no final do curso, né? Queria novas experiências. Então, foi a minha maior vontade, assim, de ingressar na IC. E aí, feita a entrevista, logo mais, assim, a professora Marigley entrou em contato comigo, dizendo que eu tinha conseguido a vaga, se eu tinha interesse em continuar, né? E aceitei, obviamente. Foi muito legal, fiquei bem feliz, muito satisfeita. E a partir daí foi só alegria. Boa, Ju. E comigo, então, contando um pouquinho da experiência, eu estava no PIBID na época e já não me via mais ali, estava muito pela bolsa e porque eu precisava daquele dinheiro realmente, sabe? Então não queria sair porque eu sabia que ia ficar sem a bolsa, né? E daí foi quando a Lu me mandou o edital que tinha aberto, né? E a gente já estava conversando com a Miriam e com a Luísa. Eu tava falando para elas que eu queria algo diferente, que eu não queria dar. Não tava gostando mais do PIBID, não queria mais estar ali, né? E daí me inscrevi, fiz a inscrição, fiz a carta de aceite também. Marcaram a minha entrevista. E daí eu lembro que eu tava muito nervosa, assim, eu tava tentando me concentrar em possíveis perguntas que fazem entrevistas, sabe? Pra mandar bem. Mas antes disso, eu conheci a professora Liliana numa disciplina também que ela nos passou no primeiro semestre. E ela falava do Kairos bastante. Então eu já sabia da existência, sabia o que era, mas antes de fazer a entrevista eu fui lá, dei uma pesquisada, comecei a ver já alguns rostos, né, de tipo, essa pessoa vi no site as pessoas que faziam doutorado, mestrado e tudo mais. E entrei no Lattes, eu acho, se eu não me engano, até da Lili. Eu sei que eu investiguei, assim, a vida da Lili. E entrei na entrevista, então, e as gurias estavam auxiliando na entrevista, né, a Mi e a Lu, além de mais outras duas doutorandas. Eu lembro que foi bem tranquila a entrevista. Eu sou a pessoa que fico nervosa depois, então acho que na hora eu fui, mas depois a entrevista foi tipo, meu Deus, eu tava me tremendo toda. E foi bem legal. E logo em seguida já saiu o resultado, né, que eu tinha passado. E, como eu disse antes, a minha vida mudou totalmente em um mês. E eu saí no PIBID no outro dia. Saiu o resultado, no outro dia eu já estava saindo do PIBID, no outro dia eu já estava entrando para a Bolsa de Iniciação Científica, sabe? Então foi tudo muito rápido, em
um mês, literalmente, assim, tudo mudou, né? Mas foi uma experiência muito legal essa. E também das gurias estarem ali me entrevistando, sabe? Porque, tipo, nossa, olha só, um dia estarei eu aí entrevistando o pessoal, né? Então, isso foi bem legal. Sim, Grazi, eu lembro também, e isso é importante de falar também para quem está nos acompanhando, quando a gente passa por um processo de avaliação, que a gente normalmente tem a tendência a ficar muito nervoso, muito nervosa, né? Mas estar do outro lado avaliando alguém também tem um peso muito grande, muito significativo, assim. Então, foi uma experiência, quando houve a seleção da Grazi, de pensarmos também em quem nós gostaríamos de estar trabalhando junto, de como seria realmente ter esse trabalho coletivo, porque algo que é muito a essência do Grupo Kairos é o coletivo, né? A gente trabalha como uma comunidade acadêmica, sempre pensando no trabalho em equipe. E falando brevemente também de como eu me inseri na iniciação científica, eu acho importante reforçar, assim, como as meninas até relataram a questão da pandemia. Eu iniciei também na iniciação científica no período de pandemia, e isso é uma experiência extremamente, assim, diferente, né, do que se espera. Eu também já conhecia a comunidade, eu fui aluna da professora Liliana também no primeiro semestre, Luísa e eu somos colegas, né, de curso, e eu sabia também, através dos relatos dela, de como funcionava a comunidade, sempre tive muita curiosidade em participar, né? Só que como veio a pandemia, as coisas acabaram mudando, enfim, a gente teve que reorganizar os nossos tempos, os nossos espaços ali, a rotina diária, e a Luísa me procurou dizendo que iria abrir um edital para a seleção de bolsa, que ela gostaria muito, né, que eu viesse a participar, trabalhar junto com ela, e acabei ficando 3 meses no grupo como voluntária. E eu acho importante falar a respeito disso, porque não necessariamente você precisa estar na iniciação científica recebendo uma bolsa. Você pode estar também como participante voluntário, voluntária, sem ter, né, essa ligação com a bolsa. Isso é uma observação que a gente faz, porque tu ter um vínculo com a bolsa faz com que tu tenha uma dedicação exclusiva. Você não pode ter nenhum emprego, né, nenhum vínculo empregatício. Então, a gente sabe que, infelizmente, apesar da abrangência e do crescimento dessa modalidade, né, da iniciação científica, ainda tem que se considerar a fragilidade, né, do nosso sistema educacional brasileiro e a oferta de bolsas, né, essas possibilidades de se inserir. Então, quando a gente avalia, por exemplo, os espinhos que a gente gosta de falar, nem tudo são rosas, né? Os espinhos tendem a demonstrar que já faz quase 10 anos, uma década, de que algumas bolsas, principalmente a nível federal, da CAPES, por exemplo, que não tem reajuste. Então, atualmente o valor da bolsa está em R$400, e o ano passado, as FAPES, que são organizações estaduais, agências de fomento estaduais, fizeram um reajuste em torno de 20% e 30% de bolsas para o mestrado, para o doutorado, e a iniciação científica acabou tendo um reajuste para R$500. E isso é uma observação importante, porque normalmente essas agências estaduais tinham como referência o mesmo valor, né, a nível federal, só que como esse reajuste já não se tem há 10 anos, e é algo que sim, nós estudantes vamos levar em consideração, porque como foi até o depoimento das meninas, algumas chegam aqui de outra cidade, dependem desse valor, e é só esse valor. É importante dizer que não tem auxílio transporte, não tem auxílio alimentação, nenhum outro benefício que possa auxiliar. Então, quando tu se dedica exclusivamente para uma atividade, né, a gente precisa ponderar essas situações. Mas, claro, tendo em vista o objetivo de tu estar e todos os aprendizados que já mencionamos para vocês, tu pode sim se inserir na iniciação científica como voluntário, participante voluntário. Só gostaria de falar um pouquinho sobre isso que tu trouxe, Miriam. Eu acho muito interessante a gente frisar, já que a gente está falando sobre as coisas boas, positivas que a gente tem com a iniciação científica, frisar que existem fragilidades, né? E a questão financeira da bolsa, ela é um assunto importante porque é a fonte de renda da maioria dos bolsistas de iniciação científica, visto que a gente não pode ter nenhum vínculo empregatício, né, de carteira assinada, por exemplo, CLT, em outras empresas,
alguns precisam buscar freelance pela noite e isso acaba prejudicando o nosso desempenho como acadêmico. Eu falo por mim, eu tenho que trabalhar durante a noite, madrugada, e no outro dia eu preciso acordar, sejam para compromissos da bolsa ou para compromissos com o próprio curso, e não tem como a gente manter em pé de igualdade, assim, passando por essas situações. Então é muito importante a gente estar no ambiente de uma universidade pública, uma universidade federal, que busca pela igualdade entre todos, pela inserção de todos, mas que existem muitas fragilidades nessa questão financeira que ela é importante. Mesmo sendo uma aluna com benefício socioeconômico, a gente sente sim essa falta de reajuste. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Agradeço, né, a tua contribuição, porque é um ponto importante a ser destacado. Boa. E outro ponto que eu gostaria de destacar é as 20 horas semanais que a gente se dedica à bolsa, né? Então, além de R$ 400 ali que a gente ganha, a gente precisa estar toda manhã ou toda tarde, aí, conforme a bolsa se organiza, né? Mas estando 20 horas semanais aqui cumprindo dentro da universidade, né? E tendo esse tempo todo para a bolsa, né? Isso mesmo, meninas. Acredito que eu e algumas pessoas temos possibilidades de estar presencialmente essas 20 horas semanais na universidade, produzindo e se dedicando exclusivamente nesse espaço, mas também é importante salientar que alguns e algumas bolsistas não conseguem estar presencialmente, né, no local onde a bolsa acontece, então, mas isso não significa não estar produzindo conhecimento ou não estar trabalhando. Também é importante essa comunicação, né? Este foi o segundo episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Conversamos um pouco sobre a iniciação científica na vida acadêmica, desafios e vivências, com as convidadas Graziela de Camargo da Costa, Júlia Rodrigues e Miriam Alvarenga. Apresentar a IC como tempo e espaço potente na mobilização da criticidade, da criatividade, sobretudo para a produção de conhecimento no ensino superior, é pensar sobre a disponibilidade do sujeito. A função de investigação é condição preliminar, ser curioso, sempre ter mais dúvidas do que certezas. Certamente, cada uma de nós possui individualidades, suas especificidades e, ao nos constituirmos pesquisadoras, compreendemos impactos na e para a nossa formação acadêmica e humana, como o tempo disponível tanto para as atividades acadêmicas do curso específico de cada uma, tanto quanto para as relações pessoais. Chamo as meninas, então, para fazer os agradecimentos finais e, por ordem, chamo, então, primeiro a Grazi, depois a Júlia e, por fim, a Miriam. Então, fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento, esses minutos, essas horas, né, com vocês aqui. E de ouvir um pouquinho mais sobre a nossa experiência, conversar sobre algo que é tão comum para nós, né? E que às vezes na correria do dia a gente não senta, não conversa, não troca esses conhecimentos, né? Então, muito obrigada, garotas. A gente ficou muito orgulhosa de ver vocês aqui hoje e estar no lado de vocês, né? E foi uma experiência muito legal. Muito obrigada. Eu também quero agradecer o convite. Eu acho que é um espaço muito importante, muito potente, como vocês mesmo lembraram, né? A construção desse podcast é algo muito importante para o momento que a gente vive hoje, de valorizar a nossa pesquisa, de valorizar a universidade pública, e acho que mostrar um pouco como funciona a iniciação científica também é um ato de muito valor, assim, porque a gente existe e a gente está aqui com todos os desafios, mas também com todas as possibilidades. Eu agradeço a oportunidade, foi muito legal também conhecer um pouco mais a trajetória de cada uma. Acho que é bom a gente se conhecer um pouco mais, né? Saber os desafios que cada uma passa, porque às vezes a gente também passa por aquilo e acha que é só conosco, mas não. Todo mundo tem as suas dificuldades no dia a dia, então eu agradeço. E é isso, muito obrigada a quem está nos ouvindo também. Obrigada, Luísa, obrigada, meninas. Obrigada, né, a quem está nos acompanhando, ouvindo o nosso podcast hoje. É muito importante estar aqui como convidada, falando um pouquinho também dessas vivências, dessas experiências, enquanto bolsista de iniciação científica. É uma tarefa árdua, né, mensurar tantas contingências que envolvem este processo, que sai impossível.
mas espero ter auxiliado na compreensão do que é AIC e quais as possibilidades que o fazer científico pode propiciar e impactar, principalmente no que tange a formação inicial acadêmica. Um abraço. Eu sou Luísa Menezes e este foi o segundo episódio do podcast 15 por 15 Kairos. Abraços, fiquem bem e até o nosso próximo encontro, dia 14 de fevereiro, com egressas do Kairos, contribuições da comunidade acadêmica para a docência, com os convidados Cláudio Nascimento e Vicente Cabreira Calheiros. Um abraço e até mais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15 por 15 Kairos para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos da comunidade.